Um grande abraço para você que tá ligado aqui na Goa. O assunto é a Série A do Campeonato Brasileiro, tá praticamente encerrada a 35ª rodada. Depois dessa vão faltar só mais 3 pro fim do Campeonato Brasileiro da Série A. Disputa do título pegando fogo e do rebaixamento também. Resultados da 35ª rodada, deixa o seu like aí, se inscreva no canal. O Bahia meteu 5-1 para cima do Corinthians, uma goleada acachapante. Crise no Corinthians que segue amedrontado aí pelo risco de rebaixamento. O Bahia com a vitória saiu de lá. Atlético Paranaense e Vasco da Gama empataram por 0-0, um pontinho bom pro Vasco. O Atlético fez um bom jogo, poderia ter vencido também. O Fluminense bateu o Coritiba por 2-1, resultado que decretou o rebaixamento do Coritiba para a segunda divisão do futebol brasileiro. Se o Coxa tivesse vencido, ainda teria alguma chance matemática. Botafogo e Santos empataram por 1-1, Santos empatou no finalzinho com o gol do zagueiro Messias. Esse empate tirou a possibilidade do retorno à liderança do Botafogo, até porque mais tarde o Palmeiras tropeçaria, então se o Botafogo tivesse segurado a vitória, seria líder do campeonato. O Atlético meteu 3-0 no Grêmio, vitória muito importante. O Atlético continua sonhando com o título e está dentro do G4, se consolidou por lá e tirou o Grêmio, ultrapassou um adversário direto com essa vitória muito expressiva. No Parque do Sabiá, o Flamengo meteu 3-0 em cima do América, uma vitória segura do Mengão, que assumiu a vice-liderança, tirou o Botafogo do segundo lugar e tem a mesma pontuação do líder Palmeiras. São Paulo e Cuiabá empataram por 0-0. No Beira-Rio, o Internacional bateu o Red Bull Bragantino por 1-0 com gol do Ener Valencia no primeiro tempo. O Internacional está praticamente livre de qualquer chance de rebaixamento. Ainda não é matemático, mas está muito perto de escapar. No Castelão, Fortaleza e Palmeiras empataram por 2-2, um jogo espetacular, talvez o grande jogo da rodada, o melhor jogo da rodada. O Palmeiras, mesmo com 1 a menos, conseguiu marcar 2 gols e arrumou um pontinho fundamental para continuar na liderança. A rodada acaba na segunda-feira, 21 horas, com Goiás e Cruzeiro. Jogo bem decisivo também. Liderança do Palmeiras, 63 pontos, leva vantagem em relação ao Flamengo. No saldo de gols tem 9 a mais, né? O Palmeiras tem 26 de saldo, o Flamengo tem 17. É difícil tirar, então o Flamengo, para ser campeão, muito provavelmente vai precisar sim, certamente vai precisar de um tropeço do Palmeiras. Então, segundo o Flamengo, com 63, precisando tirar esse saldo ou que o Palmeiras tropece aí no meio do caminho. Terceiro lugar, o Botafogo tem 62, ainda na luta pelo título, mas claro, vai precisar de tropeços aí de Palmeiras e Flamengo. Se o Botafogo consegue ganhar todos os jogos, ele vai precisar de um tropeço do Palmeiras e um do Flamengo. E esse tropeço podendo ser empate. Quarto colocado, o Atlético Mineiro com 60, também na briga pelo título ainda pode sonhar e tá confirmado aí dentro do G4, pelo menos por enquanto, conseguiu ultrapassar o Grêmio, está no grupo das equipes que nesse momento se classificariam para a fase de grupos da Libertadores. Ainda na faixa de classificação para Libertadores, mas aí para pré-Libertadores, o Grêmio, quinto com 59. Sexto lugar, o Red Bull Bragantino, também 59. Red Bull Bragantino viu a disputa do título de perto e resolveu perder quase todos os jogos aí logo na sequência. É o sexto com 59. Sétimo lugar, o Fluminense está com 53 pontos. O Fluminense se prepara para a disputa do Mundial de Clubes em dezembro, podendo aí enfrentar na final o Manchester City. Oitavo colocado, o Atlético Paranaense com 52. O Atlético ainda sonha com vaga na pré-Libertadores. G4 ainda é possível, mas aí muito inviável e é distante mesmo a pré também para o Atlético. Nono lugar, o Cuiabá com 48. Décimo lugar, o São Paulo está com 47. 11º lugar, o Internacional, muito perto de escapar de qualquer risco de segunda divisão, tem 46. 12º, Fortaleza, 45. 13º, o Corinthians levou 5-1, está com 44 e volta a ser amedrontado aí por zona de rebaixamento. 14º, o Santos com 43. Também não dá para comemorar, só 2 pontos de vantagem para a zona do rebaixamento. Lembrando que Corinthians e Santos estão na faixa de classificação para a Copa Sul-Americana, porque os dois campeões de Copas, né, da temporada, Fluminense da Libertadores e São Paulo da Copa do Brasil, estão na faixa de classificação da Sul-Americana e como eles já estão classificados para a Libertadores, eles passam essas 2 vagas para baixo, no caso para o 13º e para o 14º. Então tem aí, além da briga do rebaixamento, briga por Sul-Americana junto. 15º, o Vasco com 42, 16º lugar para o Bahia com 41, que saiu da zona com a goleada contra o Corinthians por 5-1. Mas basta o Cruzeiro empatar no jogo de segunda-feira que o Cruzeiro sai e o Bahia retorna à zona do rebaixamento. Então 17º, Cruzeiro 41, Goiás tem 35, Goiás desesperadamente precisa da vitória contra o Cruzeiro na segunda-feira e os dois já rebaixados, o Curitiba tem 29 pontos e o América Mineiro com 21 pontos conquistados. Até aqui, Coritiba e América já rebaixados, 2 vagas disponíveis, dá para dizer que do Fortaleza
para baixo tá todo mundo na briga ainda. Vamos aos principais artilheiros da Série A. Paulinho, do Atlético Mineiro e da Seleção Brasileira, tem 17 gols. Tiquinho Soares, do Botafogo, é o vice-goleador com 16. Com 14, aparecem Luizito Soares, do Grêmio, e Hulk, do Atlético Mineiro, que marcou na rodada. E Marcos Leonardo, do Santos, tem 13 gols. Esse foi o resumo da Série A do Campeonato Brasileiro. Praticamente o fim da 35ª rodada, e depois daqui faltarão apenas 3 para o fim do campeonato. Vai deixando o seu like aí, se inscreva no canal. Um grande abraço!